Soldado, esses dias eu tava indo numa resenha e eu parei num espetinho ali que tem na Andradas, né? E tava lá comendo espetinho e tal, tinha um tiozinho lá, eu acho que ele tinha, eu julgo que ele tinha uns 55 ou 54 anos. A gente começou a conversar do nada, fraga, e eu tenho muita facilidade para conversar com pessoas assim, na rua, em qualquer lugar, evento, bar. Tenho muita facilidade para começar um contato e essa habilidade eu adquiri depois que eu comecei a sair sozinho, que a gente tem aquela fase, né? Quando a gente é mais novo, a gente quer sair com pessoas, mas depois quando a gente começa a morar sozinho, principalmente quando a gente sai de um relacionamento, ou de um casamento, ou de um namoro, você tem que desenrolar sozinho, cara. Você não vai deixar de ir, talvez, num cinema, ou num show, ou num espetinho, num churrasquinho, ou num barzinho, só porque não tem ninguém para sentar com você na mesa. Então, com o tempo, no começo é difícil, mas com o tempo você vai ganhando essa habilidade de estar fazendo as coisas que você quer fazer sozinho. E isso é muito importante, cara, para o homem que mora sozinho, principalmente para o homem que sai de um relacionamento ou de um namoro. Deixa no comentário se você sai sozinho também. Vai ser legal e fala a sua experiência aí também, como é que foi o começo e como é que é agora. Então assim, tava lá no espetinho, beleza. Aí a gente começou a trocar ideia, papo vai, papo vem, cara, ele começou a falar da história dele, que ele veio do interior, aí depois ele chegou do interior, que ele começou a trabalhar com contabilidade também. Aí a gente se identificou um pouco que atualmente na CLT agora, eu ainda trabalho com contabilidade, mais especificamente em departamento pessoal. Alguns soldados já perguntaram aí, então eu faço isso. Departamento pessoal, o que é que eu faço? Faço as folhas de pagamento, rescisão, férias, admissões, que no caso no mundão, vida real, na rua fala é contratação, né? Contratar, então eu faço isso tudo. Fecho a folha de pagamento, fecho o FGTS, INSS, imposto de renda, essas coisas. Então ele falou que quando ele chegou na cidade do interior, que ele veio pra cá, ele começou a mexer com isso. Aí mexeu com isso muitos anos, já estava ganhando muito dinheiro, só que aí o que aconteceu? Ele teve a oportunidade de estar aprendendo o trabalho de marceneiro, de marcenaria, com um cara lá que eu não lembro se era um parente dele, se era parente, era parente da esposa dele que ele falou. Aí ele largou a contabilidade, já estava ganhando dinheiro, para ganhar um pouco mais, para ganhar um pouco menos, né? Nesse trampo de marcenaria que começou do zero. Só que assim, ele aprendeu o trabalho todo de marceneiro. Aí com o tempo ele falou que ficou uns 4, 5 anos ralando disso. E aí depois ele abriu a marcenaria dele. Hoje ele tem a marcenaria dele. Só que o ponto G do motivo do que eu tô contando essa história é o quê? Que depois que ele já tinha aprendido esse trabalho, que ele já tinha abrido a marcenaria dele, atualmente os filhos dele, eles não quiseram aprender essa profissão de marcenaria. Eu até falei pra ele, cara, eu também conheço um cara das antigas, um parceiro do meu pai que já morreu também e tal, e tinha marcenaria, e as filhas dele, no caso, elas não quiseram aprender o trampo de marcenaria. E isso, cara, atualmente é uma coisa, pode dizer que é preocupante para alguns, mas alguma coisa boa para outros, porque, cara, essa questão com a inteligência artificial, tecnologia, internet aí, cara, a galera da nossa geração um pouco mais nova, de agora que tá chegando, eles não querem saber mais de trampo manual, cara. E esses trampos manuais, de braçais e de artesanato, eles estão acabando, cara. Reflita pra você ver aí. Eu vou citar alguns cargos aqui, alguns trampos que já estão escassos e é provável de sumir. Um exemplo é esse de marcenaria. Cara, ele falou que marceneiro CLT, ele tava pagando 5, 6 mil e ele não tava encontrando cara para contratar, cara. Aí a gente começou a falar de vários cargos, né? Manuais que a nova geração, e principalmente um pouquinho antes da nova aí, não querem aprender. Por causa desse lance de trabalhar no escritório. Das antigas era trabalhar no escritório, né? Das antigas o que era? Os caras queriam sair dos trampos braçais, de usar força e tudo mais, trabalham os manuais para trabalhar no escritório. E depois agora vem o IA agora e tudo mais tecnologia. Então, cara, os trampos de alguns homens estão sumindo, cara, vão acabar. Exemplo, pintor é difícil de encontrar, pedreiro, até servente de pedreiro, cara, é difícil de encontrar. Tem empresa lá no escritório lá que de construção, né? Eles falam que tá difícil demais de encontrar servente de pedreiro, pintor, servente de pedreiro, eletricista, tá difícil de encontrar, aqueles caras que mexem com hidráulica, que é hidráulica, né?
os caras de hidráulica para obra, para questão de encanamento, essas paradas. O que mais que nós podemos citar? Trampos manuais, artesãos. Quem nunca foi no interior, tinha aqueles artesanatos que eles vendiam, né, em beira de estrada e tudo mais, tá acabando tudo, cara. Outra coisa boba também, tem um parceiro lá no trampo que ele vendia linguiça artesanal. Lá ele. Só que é engraçado, eu sei que você vai fazer piadinha aqui nos comentários. Só que é uma coisa séria que eu tô falando. Linguiça artesanal. O pai dele, ele falou que o pai dele tinha fábrica. Só que agora o pai dele tá mais de idade e tudo mais. E as linguiças dele eram boas pra caramba, cara. Lá ele tirou. A linguiça do pai dele é boa pra caramba, neguinho. Eu queria até comprar de novo. Só que ele falou que o pai dele parou, que já tá mais de idade e tudo mais. O pai dele do interior, tem um sítiozinho. Ele fazia as linguiças artesanal lá. Isso aí também tá acabando, cara. Das antigas também, na cidade mesmo, tinha muita gente que fazia queijo, né? Que antigamente era de interior, aí depois o pessoal que vinha do interior pra cidade trazia isso pra cá, fazia queijo. Eu lembro que na época que tinha uma tia minha que morava lá no Barreiro, a gente comprava queijo na mão de uma doninha lá direto. Queijo bom pra caralho. Ela fazia em casa, cara. Hoje você não vê isso mais. Esses biscoitos mais caseiros e tudo mais, coisas bobas de cozinha, que é um trampo mais manual. Tá difícil. Cozinheira, vamos falar cozinheira. Porra, as donzelas, as deusas, as Anabeles dessa nova geração não sabem fazer um arroz. Eu conheço pessoas próximas que trabalham comigo. As donzelas não sabem fazer arroz, não sabem fazer comida. É uma coisa boba para alguns, sim, mas assim, baseando em trabalhos manuais é uma coisa séria. Antigamente, as donzelas que vinham de interior, as deusas, né, as minha mais velha que vinham do interior, vinha para a cidade, trabalhava o quê? Trabalhava de fazer uma faxina, trabalhava de fazer uma comida. Então ela já vinha com esse talento, esse dom, que era de passar de mãe para filho, né? E automaticamente elas exerciam aqui na cidade. Hoje, cozinheira tá difícil também de achar, meu parceiro. É um trampo manual? É. Uma outra coisa boba, doméstica, diarista. Cara, hoje tá muito difícil. Hoje dificilmente você vê uma moça nova aí de 18, 25 anos trabalhando de diarista, de faxineira. É muito difícil. Não sei se elas têm vergonha, eu não sei o que pega do que elas pensam. Mas antes isso era uma coisa tradicional. E hoje você não vê mais. E tem vários outros cargos aí manuais que eu não posso estar falando aqui, mas se você lembrou de algum, deixa no comentário aqui. Que vão sumir, cara. E alguns trampos de homem também. Trampos mais que usam mais força, entendeu? Automaticamente, isso com o tempo, com a tecnologia, isso vai acabar. A questão de construção mesmo. Talvez se a gente pedreiro vai sumir, que às vezes os robôs vão assumir as paradas. Que olhando para um lado das empresas vai ser bom, que os robôs vão poder trabalhar 24 horas, não vai ter GTS, INSS, não vai pagar salário, eles vão só pagar o valor X ali pelo robô e tudo mais. Então, cara, isso é um fenômeno que eu venho observado, que alguns empregos estão sumindo, cara. Até escritório mesmo, cara. Talvez, de algum tempo, nem vai precisar mais da gente em algumas paradas de trampo de escritório. Então, cara, quanto antes você se mexer, cara, agora para estar criando alguma parada para você, que o dinheiro vai trabalhar para você, tanto renda passiva, também pode ser uma renda ativa, você investir em alguma coisa aí, não sei o que você mexe, qual planos que você tem, entendeu? Se você quiser expor no comentário aqui, beleza. Mas eu sei que você tem um plano, e se você não tiver um plano, fudeu mais ainda. Já começa a pensar nisso, cara. Que talvez o trampo que você tá fazendo, vamos falar, motoristas. Esses dias eu vi um vídeo, numa parada chinesa, de que os Uberes estavam fazendo uns experimentos de Uber de helicóptero e de Uber carro mesmo, terra, entendeu? Só que sem motorista. Aí como é que funcionava? Como já tem um GPS, automaticamente, como que você chama ali o Uber ali no Pop ou no Uber mesmo, você já sabe a rota, automaticamente o carro já vai seguindo aquela rota. Por isso que eles criaram aquela parada de sensor, quando você vai estacionar um carro, aí tem aquela luzinha que pita, tá ligado? Você sabe o que eu tô falando. Por isso que eles criaram isso. Então, eles já fizeram vários experimentos de Uber sem motorista. Nos Estados Unidos e na China também, no Japão. Eles estão testando isso aí. Uber helicóptero também, sem o piloto, entendeu? Automaticamente, o que eu pensei? Cara, então os motoristas de ônibus vão cair também. Porque já não tem um trocador. Já tem aquela parada de passar o cartão, certo? Então, já menos o trocador. Logo, o motorista vai ser substituído também, porque já tem GPS, já tem tudo mais. Já tem os pontos, o ônibus vai parar em todos os pontos. É um exemplo bobo que eu tô dando aqui, tá? Mas assim... Não, outra parada aí que caiu. Segurança, aquele segurança de estacionamento. Ali no Minas Shopping, vou dar um exemplo.
Minas Shop das antigas tinha. No Shopping Cidade também, os outros shoppings aí, talvez na sua cidade também tinha. Aqueles caras que ficavam dando papelzinho, tirando papelzinho da parada e passavam pra você pro carro. Hoje não tem mais aquilo, cara. Hoje você chega ali, o papelzinho sai sozinho. E quando você vai sair, você lê o papelzinho no infravermelho ali e também já caiu também. Segurança de banheiro. No Shopping Cidade tinha os caras que ficavam na porta do banheiro. Valeu aqui papelzinho. Quando você comprava. Hoje já não tem mais. Você compra o papelzinho lá, é o infravermelho também, você entra e sai. Sozinho. McDonald's, esse dia eu fui no Via Shop do Barreiro. Cara, eu fiquei esperando um tempão lá, mas agora no shopping, e eu passei vergonha. Agora no shopping tem um tablet lá que você escolhe a parada, você mesmo faz o pedido, você mesmo paga ali no tablet, o doidão lá só pega o sorvete pra você, que você escolheu, tudo ali, tá ligado? Antigamente tinha um cara do caixa pra fazer o pedido e o doidão pra pegar o sorvete. Você já deve ter passado por isso aí, na sua cidade. Então, cara, a tecnologia tá dominando. Então, quanto antes, cara, você traçar um plano para talvez, vamos supor, daqui a 5, 10, 15 anos, a sua profissão que você está agora não existir mais, você já tem um plano para ganhar um dinheiro e se manter, entendeu? A hora de se mexer, meu parceiro, é agora. Vou ficando por aqui, foi só um insight que eu tive aqui, os empregos dos homens, alguns homens vão estar extintos daqui a algum tempo. Se você lembrou de algum emprego ou de algum cargo que eu não citei no vídeo aqui, cara, deixa no comentário que vai somar pra caralho esse assunto aí. E pra gente desenvolver, e cara, a hora pra você se mexer agora, cara. Você pode estar no trampo agora legal, ganhando dinheiro, muito dinheiro, mas você tem que pensar no futuro também, que talvez você pode ser substituído pela tecnologia IA ou por robôs. Então, vamos começar a se mexer agora, porque é isso aí, desenvolvimento constantemente. Vamos ficando por aqui, vida de solteiro, só progresso, prosperar no silêncio, e é isso aí. Deixe o comentário de algum carro que eu esqueci de falar aqui no vídeo. Tamo junto e a gente se encontra.